must, should e have to. Vou mostrar para você que existe regra para você diferenciar entre eles e saber como utilizar eles no dia a dia. Bora lá para a tela do computador. Pois é, você vai entender que um é obrigação, o outro é conselho e o outro é uma necessidade real. Então, como os nativos pensam, né? Então, esses três verbos falam de obrigação, mas eles não têm nada de semelhança entre eles, mas gera uma dúvida mesmo quando você está querendo dominar essas três situações, tá? Então o erro do brasileiro é achar que todos significa dever ao pé da letra, tá? Vou começar então com must. O must é uma ideia de obrigação forte, interna e pessoal. Já o have to, que vai diferenciar do must, é obrigação externa, é uma regra, é um sistema. Então não parte da pessoa. E temos o should, que é mais algo mais brando, né? Que é um conselho, uma sugestão ou uma expectativa, tá? Vamos começar então primeiro com o must, para você entender sobre essa obrigação forte de dentro para fora. É usado quando a obrigação vem da própria pessoa. Então, uma convicção interna, uma urgência, é algo realmente que a pessoa não vai estar negociando. Ela geralmente vai estar falando sobre ela, né? Exemplo aqui, I must change my routine. Eu preciso mudar a minha rotina. Então, a obrigação está partindo internamente daquela pessoa. Um exemplo, you must focus if you want results. Você precisa focar se quiser resultados. Então, se ela quiser ter resultado, vai depender de quem? Dela mesma. Não depende de outra pessoa, não é nada externo. Terceiro exemplo, I must leave now. Eu preciso sair agora. Ela tem necessidade, não é outra pessoa, é aquela pessoa que precisa sair. Talvez ela esteja atrasada, então é a obrigação dela sair para cumprir com as obrigações. Por exemplo, we must stop procrastination. Ela precisa parar de procrastinar. Então ela tem a obrigação de fazer isso para, por exemplo, começar a ter melhores resultados, entendeu? Outro exemplo aqui, o must como uma conclusão lógica, tá? Então, must aqui não entra como uma obrigação. É tipo aquela quase certeza, aquele feeling, eu acho que é aquilo. Quando tem aquele feeling, também vai ser aquele must. Exemplo, he didn't answer, we must be busy. Ele não respondeu, ele deve estar ocupado. Então, ela acha, tem grande chance da pessoa estar ocupado, tá? De não estar respondendo, é um feeling mesmo. Outro exemplo, the lights are off, they must be sleeping. As luzes estão apagadas, eles devem estar dormindo. De novo, aqui é um feeling, a pessoa analisou a situação e tirou essa devida conclusão. Então, a gente já tirou aqui, já aprendeu must como obrigação, como um feeling que a pessoa tem que ter, que pode ver, comparar diretamente com have to, que é uma obrigação externa, não depende da pessoa. Tá? Então, quando é uma regra, quando é uma lei no país, quando é no trabalho, é um sistema, a pessoa tem que seguir isso, foi imposto a ela, tá? Se ela não seguir, vai acontecer alguma coisa, geralmente não é positiva, tá? Exemplo aqui, I have to wake up early for work. Eu tenho que acordar cedo por causa do trabalho. Se ela não tivesse trabalho, ela não tinha obrigação de acordar cedo. Então, é obrigação da pessoa acordar cedo. Não depende dela, depende do trabalho. Então, ela vai acordar para manter o trabalho, né? Manter o emprego. Outro exemplo, she has to wear a uniform. Ela tem que usar uniforme. É uma obrigação. Pode ser um uniforme, por exemplo, numa empresa, pode ser no colégio, ou na empresa de avião, ou algo assim. Então, ela tem que usar esse uniforme. É uma obrigação, depende. Ela tem que seguir, não depende dela. Por exemplo, we have to follow the rules. Nós temos que seguir as regras. Se não seguir as regras, sofre a punição. Então, aqui é uma obrigação, novamente, externa, não depende deles. Outro exemplo, I have to pay this bill today. Eu tenho que pagar essa conta hoje. Então, você entendeu? Agora o have to. Vamos ver com mais calma a diferença, comparar entre um e o outro. O must é uma obrigação pessoal, uma decisão interna, internamente, e é mais forte emocionalmente, tá? E o have to é uma obrigação externa, é uma regra ou um sistema e é mais neutro, tá? Aqui não entra emoção, tá? Regra é regra, né? A pessoa não criou uma regra simplesmente por emoção, mas as leis. Então, realmente é algo mais neutro. Comparação. I must study more. Eu preciso estudar mais. Então, a decisão é minha nesse caso. I have to study more. Eu tenho que estudar mais. É uma exigência externa. Talvez a pessoa vá reprovar. Então, ela falou isso. Pegou essa diferença? Quando está empregado must e o have to nesse termo aqui? E não entendeu? Revisa novamente, dê pausa para você entender com mais calma. Podemos agora chegar no should, que é o conselho
E expectativa, o should é usado para aconselhar, sugerir ou indicar o melhor caminho. É algo mais polido, tá? Então não é uma obrigação. Exemplo, you should sleep earlier. Você deveria dormir mais cedo. É uma obrigação dela dormir mais cedo? Não, mas se ela dormir mais cedo, é um conselho, né? Vai talvez acordar melhor, entendeu? Tá recomendando aqui. Outro exemplo, she should take a break. Ela deveria fazer uma pausa. Talvez ela está fazendo muito exercício, está muito cansado, trabalhou muito. Então, está aconselhando a pessoa pausar para então respirar, se acalmar. Outro conselho aqui, ó. We should plan before action. Nós deveríamos planejar antes de agir. O conselho aqui, ó, planeje antes de agir. É um ótimo conselho, né? Você vê que realmente soa mesmo como conselho, não é uma regra, não é uma obrigação. Outro exemplo aqui, ó. You should talk to him calmly. Você deveria falar com ele com calma, tá aconselhando. Talvez esse cara seja muito nervoso e falando com mais calma seja melhor. Então a pessoa está dando esse conselho. Então, should como expectativa, tá bom? É assim que ele é utilizado. Mas, levando a tradução ao pé da letra aqui, é como se você estivesse dando um conselho ou recebendo um conselho, tá? Mas tem esse segundo lado da expectativa. Vamos para o exemplo. The package should arrive today. O pacote deve chegar hoje. Tem uma esperança que chegue esse pacote. Outro exemplo. He should be home by now. Ela deve estar em casa a essa hora. Está esperando que ela esteja em casa. Talvez seja com saudade ou prevendo que esteja lá. Agora vamos ver as formas negativas, tá? Atenção, sem entender do significado de proibição. The must pode ser must not ou mustn't. You mustn't touch this. Você não pode tocar isso. É uma proibição forte. Agora aqui, ó. Don't have to. Significado que não é necessário. You don't have to come early. Você não precisa vir cedo. Não vai soar algo tão forte. You shouldn't, tá? O significado de conselho negativo. You shouldn't skip meals. Você não deveria pular refeições, tá? E siga esse conselho. Por exemplo, quando não sigo esse conselho, sofro com isso. Você deveria fazer isso também. Você não deveria pular as refeições, dando esse conselho. Um erro grave brasileiro é confundir também um mustn't com don't have to. Exemplo. You mustn't park here. É proibido estacionar aqui. Por que é o certo utilizar aqui? Porque não tem a placa lá. Se a pessoa estacionar, ela vai acabar sendo multado, por exemplo. Exemplo, you don't have to park here. Você não é obrigado a estacionar aqui. Entendeu? Então aqui não entra como uma lei quando se utiliza have to. E a pronúncia real aqui, ó. Have to é realmente isso, ó. Analisa a escrita para você poder pronunciar um pouco mais próximo. You must have, must have, for o must mais o have. Exemplo, I must have missed the call. Eu devo ter perdido a ligação. Exemplo clássico aqui, tá? Eu gosto de utilizar o I must go. Tá errado. É I must go, não tem um to. Outra coisa que é errado também é I should to study. O certo é I should study. Não tem aqui o to. Quando tem modal, você não coloca o to. É isso que eu estou tentando fazer que você memorize, porque é normal colocar esse to. Outro exemplo, you don't must do this. You mustn't do this, tá? Porque a negativa vem depois do must aqui. Outro é I have to. Tentar colocar o to duplicado, tá? Você é um erro grotesco, mas pode acontecer. Tá? Então, I have to work apenas. E vamos analisar aqui o uso na vida, no dia a dia. I must stay constant. Eu preciso manter aquela consistência. Por exemplo, I have to follow schedule. Eu tenho que seguir esse cronograma. Por exemplo, you should take care of your health. Deveria cuidar da sua saúde. Tá vendo que é um conselho? Quando é um final aqui para você entender. O must é uma obrigação interna. Convicção pessoal. O have to é uma obrigação externa, é uma regra do sistema, tá? E o should é um conselho e uma expectativa. É um prazo para você fixar e saber diferenciar. Must, eu decidi. Have to, o sistema decidiu. E should, seria melhor, tá? Para você agora não restar mais nenhuma dúvida sobre isso.